mais uma aula para vocês e nós vamos falar sobre problemas envolvendo máximos e mínimos, que nós chamamos de problemas de otimização, achar o valor ótimo, achar o valor máximo, achar o valor mínimo de uma determinada situação. O primeiro exercício será esse aqui. Um fazendeiro tem 400 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Determine a área máxima retangular. Essa aqui é uma questão tradicional, porque ela acompanha a gente desde o ensino médio, no estudo de funções quadráticas já aparece esse tipo de questão. E você pode resolver da seguinte maneira. Você primeiro pode desenhar aqui um retângulo, vamos lá? Bem aqui eu tenho um retângulo, vou logo colocar bem aqui o meu rio. Bem aqui eu tenho o meu rio, então você escreve aí, rio. Aqui não precisa de cercado e você vai ter aqui, o seu cercado nessa configuração aqui, Era isso que você precisava desenhar para poder raciocinar na sua questão aqui, Agora que você já fez isso, eu vou ter que batizar os lados. Então, eu vou dizer que esse lado aqui é x, aqui vai ter cercado, aqui é o mesmo x, e bem aqui você tem um valor que eu vou chamar de y. E ele me dá uma primeira informação aqui. Qual é a primeira informação? É que eu tenho um total de 400 metros de cerca. Isso quer dizer que a soma desses lados aqui, x, aí você coloca assim, primeira situação, vamos chamar de uma condição que eu tenho aqui no exercício. Qual é a condição? Que x mais y tem que dar um total de 400. Então, primeira jogadinha que você logo poderia perceber para gabaritar essa questão. Só que você sabe que x mais x vai dar 2x, está somando, passa subtraindo, então eu achei o valor do y, 400 menos 2x. Então, na manha, você vai analisando devagar aí essas informações. Então, primeiro, a condição é uma informação que está lá na minha questão. Minha condição é que a soma dos lados x mais o y dê um valor aí igual a 400. E aí você chegou nessa situação aqui. E aí eu tenho o meu objetivo, chama até de função objetivo. O que é que eu quero na questão? Eu quero a situação da área. Eu quero que a área desse retângulo aqui tenha um valor máximo. Então, você tem que construir a função área. Então, você coloca assim, olha, área do retângulo. Professor, eu lembro. A área é base que multiplica o valor da altura, base pela altura. A minha base aqui vale o valor y e a minha altura é o x. Só que você tem no exercício o valor do y. Então, você pode substituir aqui. Então, você tem aqui no exercício assim, a área do retângulo vai ficar a base, que é y, 400 menos 2x, que multiplica o valor x. Agora, você pode fazer o seguinte, multiplicar aqui, e aí você vai ter 400 vezes x. Vou fazer para esse lado agora. A área do meu retângulo está ficando dessa maneira. 400x menos, aqui x vezes 2x vai dar 2x elevado à segunda. Então, analise até aí, se você entendeu o caminho certinho, como é que eu cheguei a raciocinar em cada situação. Alguém pergunta assim, mas de onde vem esse aqui, área? É o meu objetivo na questão, A área tem que ser máxima de um retângulo, e a área de um retângulo é base vezes altura, e aí você chegou nessa função aqui, que é uma função do segundo grau, Por isso que eu comentei que isso acompanha a gente lá desde o ensino médio. Essa questão a gente faz no ensino médio de uma outra maneira, através do vértice de uma função quadrática. Só que aqui, agora a gente vai aplicar os nossos conceitos, nossos conhecimentos aqui de derivada. Porque se eu quero achar máximo, mínimo, eu tenho que ir atrás do número crítico. Porque o número crítico, que é aquele número que anula a sua primeira derivada, ele é o cara que vai ser o candidato a transformar a sua função em valor máximo ou valor mínimo.
Evidente que nesse caso será o valor máximo, e aí você faz assim, ó. Você chega bem aqui, vai achar a nossa primeira derivada, essa minha função. A derivada aqui de 400x será 400. A derivada de 2x, a segunda, esse 2 vai para frente, 2 vezes 2 vai dar 4x. Está aqui a primeira derivada. E como eu quero ir atrás do número crítico, eu vou pegar esse cara, vou igualar ele a zero. Quando você igualar a zero, você faz assim. Está subtraindo, passa somando. E aí você tem 4x igual a 400. Está multiplicando, passa dividindo. X vai ficar 400 dividido por 4. E aí vai encontrar o valor 100, que é o cara que é candidato. No caso aqui, é quem me leva ao valor máximo dessa função. Mas eu não quero saber os lados, né? Eu quero saber, no caso, qual é a área máxima. Mas se você descobriu que x aqui, ó, x vale 100, então esse aqui, ó, vale 100. Deixa eu colocar de vermelho bem aqui, ó. Esse valor aqui é 100. E aqui você pode achar o valor do y. Você pega esse 100 e substitui aqui. Você vai ter que y será 400 menos 2 vezes 100. 2 vezes 100 vai dar 200. 400 menos 200 vai dar 200. Isso quer dizer que eu vou ter um retângulo lá, e esse retângulo eu posso achar a área máxima dele, porque a área máxima vai ser base vezes altura. E aí você sabe que a base e a altura, para ter valor máximo, está aqui, ó. Esse valor bem aqui vale 200 e aqui é 100. Então, a minha área vai ficar no seguinte esquema: base 200 vezes a altura aqui é 100. E aí você vai chegar aqui, ó, coloca 20.000. Ele falou a unidade? Metros. Então, bem aqui, metros quadrados. E aí você gabaritou aí a sua questão. Essa é a área máxima e essas são as dimensões para que a área seja máxima. Legal? Agora você vai bater aquela foto aqui que eu já volto com mais questões. Vamos agora resolver essa outra situação. Diz assim: um retângulo tem dois cantos inferiores no eixo x e dois cantos superiores na curva y, 12 menos x elevado à segunda. Dentre todos os retângulos possíveis, quais as dimensões daquele que tem área máxima? E aí você vai fazer da seguinte maneira. Primeiro você tem que desenhar aqui um plano cartesiano. Você me ajuda a desenhar um plano cartesiano? Aqui você coloca, vamos lá, o eixo aqui das abscissas, bem aqui o eixo das ordenadas. Então, você tem aqui um plano cartesiano. Pode desenhar com lápis aí bem fino, que o principal é a nossa parábola. E aí eu tenho uma parábola, e aí você vem aqui e recorda. Pera lá, prof, essa parábola aqui, o A dela, porque o A é quem acompanha x à segunda, é negativo. Então, ela tem concavidade para baixo. Legal. E essa parábola, como esse aqui é o termo independente, toca no eixo vertical, no eixo das ordenadas, em cima do 12. Então, quer dizer que você vai ter o esquema assim, ó. Você vai desenhar aqui uma parábola com cavidade aqui para baixo. E é importante você perceber que essa nossa parábola, ela é simétrica. O que é ser simétrica? O que acontece, o desenho que acontece à sua direita é o mesmo à sua esquerda. Isso é importante porque ele fala na questão que você vai ter um retângulo. Vamos desenhar um retângulo aqui, ó. Você vai ter um retângulo aqui e esse retângulo ele tem uma característica importante. Ele diz que vai ter dois cantos, dois vértices aqui, ó, na parte aqui do eixo x. Ele fala aqui, ó, tem dois cantos inferiores no eixo x, é esse, e dois cantos superiores na parábola, nessa parábola aí. Então, primeira coisinha é você analisar, olhar a questão para entender como é que está organizado essa criança nesse plano cartesiano.
Agora, é importante você perceber, se meu desenho não estiver indicando muito bem isso, mas isso é o que ocorre, se aqui vale x, porque ela é simétrica. Então, aqui, ó, você chama de x, aqui seria o menos x. O importante é, se aqui é x, essa minha base desse retângulo aqui vale 2x. E a minha altura desse retângulo, pode perceber que esse canto faz parte da parábola. E como isso aqui é um ponto, isso aqui é um x e um y. Então, eu vou ter um ponto aqui. Esse meu ponto ele é formado por x e y. Só que acontece que esse y aqui vai ser o y da parábola. Ao fornecer o valor do x, você vai ter um y, e esse y aqui é aquela relação lá, 12 menos x elevado à segunda. E dessa maneira, você vai muito bem conseguir achar a área desse retângulo aqui, porque você sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. E aí você chega aqui e diz, agora vai. A área do meu retângulo será base pela altura. Só que a base vale 2x, não é x, cuidado, viu? X aqui era menos x, então a base toda é 2x. E a altura? A altura vale 12 menos x elevado à segunda. Agora você vai fazer aqui a distribuição, a multiplicação, né? Agora você vai fazer aqui a multiplicação e aí você vai ter 12x vezes 12, 24x. E aqui 2x vezes x, 2x elevado à terceira. Então, cuidado aí, ó. Cuidado com essas continhas aí que elas são importantes, tem que fazer bonitinho aí. Então, a área do retângulo, base vezes altura. A sua base bem aqui é 2x e a altura é o valor do y. Então, bem aqui está o nosso y. Aqui eu fiz a multiplicação, 2x vezes 12, 24, e 2x vezes x a segunda, 2x elevado à terceira. O que eu tenho que fazer agora? Achar um número crítico, achar o cara que anula a primeira derivada, que nessas questões, normalmente, ele é a nossa resposta. Então, você chega aqui, ó, vai achar a primeira derivada na manha. Vamos derivar? Derivada de 24x vai dar 24. Essa derivada, cuidado, ó, esse 3 vai para frente, vai ficar 2 vezes 3, vai dar 6 e diminui uma unidade. Agora, o que é que eu faço? Vou igualar a zero bem aqui, ó. Vou igualar a zero. E aí vai ficar quanto esse carinha bem aqui? Quando você igualar a zero, está subtraindo, passa somando, 6x elevado à segunda vale 24. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter aqui x a segunda, 24 dividido por 6. X a segunda vale 4. E agora você passa uma raiz, né? X será mais ou menos raiz quadrada de 4. E aí x você vai ter aqui mais ou menos 2. Esse x mais ou menos 2, ele está te dizendo que seria esse outro lado bem aqui. Como é o x que eu quero aqui, vou pegar o 2 para analisar aqui, ó. X igual a 2. E aí acabou. Porque se eu sei o valor do x, eu vou montar o valor do y, a base todinha. Posso até desenhar o retângulo aqui, só para ficar bonitinho na sua foto aí, que eu vou ter um retângulo. Desenhe aí, por favor. Esse retângulo vai ter uma base, essa minha base é 2 vezes x. Como x a gente pega em módulo ali, né? Então x aqui é 2, você vai ter nada mais, nada menos que 2 vezes 2, 4. Então essa base aqui é 4, 2 vezes 2, valendo 4 aqui a minha base. E a minha altura bem aqui é o valor do y. E o valor do y você substitui aqui. Y será 12 menos 2 elevado à segunda. Esse cara vai dar 4, 12 menos 4 vai dar 8. Então, você achou aqui o valor 8. Então, quais as dimensões daquele que tem área máxima? Então, a área máxima vai ter que ter uma base. Essa base é muito menor do que o meu desenho aqui, né? Se fosse ser realista, né? A base aqui, a altura é maior. É o contrário, seria a posição. Né? Vou até desenhar aqui para
você depois dizer, o professor não tem ideia de lógica. Não, mas só sabe depois que você coloca os valores, né? O desenho ficaria melhor representado dessa maneira bem aqui. Aqui sendo o valor 4 e aqui sendo o valor 8. Fica melhor aí. Mas na hora da resolução sempre é assim, você vai colocando os valores, depois que você descobre os valores é que você começa a olhar e dizer, não, faz sentido esse cara aqui colocar com tamanho menor. Então era isso que ele queria saber na questão. Ele não perguntou a área máxima, se ele perguntasse a área máxima, você ia fazer base vezes a altura bem aqui. Anota que eu já volto rapidola. Vamos considerar essa questão. Dividir o número 180 em duas partes, tais que o produto P de uma pelo quadrado da outra seja máximo. Professor, como é que eu posso fazer isso? Você poderia imaginar o seguinte, é importante que você entenda que você tem dois números, eu vou até desenhar aqui como se fosse um segmento. Eu tenho aqui dois números, onde a soma desses números dá 180. Isso quer dizer, dividir o número 180 em duas partes. Então aqui você tem um número aqui 180, uma parte eu vou chamar aqui de x, uma parte aqui vale x, o outro você poderia chamar de y, mas é legal você perceber que essa outra parte aqui é o que está faltando para 180, que seria 180 menos x. Então está aqui, essa é a primeira parte, aqui é a minha segunda parte. Então é isso que é repartir, né, o número 180 em duas partes. Ou seja, a soma dessas partes tem que dar 180. Só que ele fala o seguinte, que o produto P, esse é a função, o produto é a minha função. Então, o meu P aqui vai ser a multiplicação desses números. Será, olha o que ele diz, P é o produto, olha só, agora cuidado bem aqui, o produto P de uma pelo quadrado da outra, ou seja, uma parte 180 menos x multiplicado pelo quadrado da outra. Esse aqui é o meu P. Então, isso você tem que entender direitinho. Alguém perguntaria assim, mas Mura, eu não posso colocar o contrário? X aqui, 180 menos x a segunda aqui do lado? Pode, só que é dar mais trabalho. Então, tem que ser esperto até na hora de montar a sua função. Aqui você faz a multiplicação, você vai ter que P vai ficar 180 x elevado à segunda menos x elevado à terceira. Agora você vai achar a primeira derivada e vai igualar a zero. Então você acha aqui, o P', que é a nossa primeira derivada, e depois disso vai igualar a zero. É isso que eu vou fazer. Esse aqui é o nosso objetivo aí. Deixa eu fazer aqui a nossa primeira derivada. Vai ficar nesse esquema aqui, essa derivada. Eu coloco um x aqui, porque esse P depende de x, né? Está em função de x. Então, vai ficar aqui, vai para frente, diminui uma unidade, na manha. Esse vai para frente, diminui uma unidade. Perfeito. Legal até aí? Agora, você vai pegar esse aqui e vai igualar a zero, como eu tinha narrado aqui. Agora, você pode fazer o seguinte, dividir todo mundo por 3 aqui, e aí você pode organizar, até pode fazer, se quiser, multiplicar por menos 1, só para trocar o sinal. Então, você pode até dividir por menos 3, né? Aí vai ficar assim, menos com menos é mais, x elevado à segunda, mais com menos é menos, 120x igual a zero. Chegando aqui, eu coloco x em evidência. Ao colocar x em evidência, vai ficar x menos 120. E se essa multiplicação vale zero, é porque esse primeiro aqui vale zero, ou então esse segundo, x menos 120, vale zero. Esse x igual a zero aqui poderia ser uma das partes, né? O cara pode olhar aqui, aqui não tem nada, zero, o outro seria o 180, né? Então, teria essa possibilidade aqui, mas que não cai legal para a questão, né? E mais ainda, porque você vai ter que multiplicar, né? Se você multiplicar sendo uma das partes zero, porque alguém perguntaria assim,
porque eu tenho que rejeitar o zero, né? Alguém pode não estar conformado, porque se aqui é zero, o outro seria 180 menos zero, que é 180. Eu teria duas partes. Uma é zero, a outra é 180. Só que essa multiplicação aqui daria zero. Ele quer um valor que seja máximo. Ou seja, a outra possibilidade que eu vou achar vai dar um valor maior que ele. Então, esse cara não pode ser a resposta. Tá bom? Então, daqui você tem, está subtraindo, passa, somando, x vai dar 120. Opa! Então, quer dizer que você tem aqui a sua resposta. Resposta. Uma parte é o valor do x aqui, que é 120. E o outro vai ser quem? 180 menos 120, que é 60. E dessa maneira aí você tem aí a resposta dessa questão. Anota aqui que eu tenho uma questão melhor que essa. Qual a altura do cilindro circular reto de volume V máximo que pode ser escrito em uma esfera de raio 12 decímetros? Aqui eu já desenhei a nossa esfera, eu tenho o cilindro escrito bem aqui, e aí você começa pensando assim, esse cilindro vai ter que ter um volume V máximo. E aí como é que a gente pode fazer isso? A primeira jogada nessa questão aqui é você localizar o raio dessa esfera. Ah, cadê o raio da esfera? O raio da esfera está aqui. Você vai ter o centro da esfera. Vou colocar bem aqui, ó. O centro da esfera vai ter que estar nessa diagonal aqui, né? Então, bem aqui está o centro da esfera. E aqui vai estar o nosso raio, ó. Esse aqui é o raio. Então, aqui eu vou chamar de Rzão. Só que ele falou que o raio é 12. Daqui a pouco eu coloco o valor. A sacada da questão é você desenhar o seguinte. Bem aqui você consegue desenhar um triângulo retângulo. Estou colocando aqui de vermelho. Já vou reforçar para você. Esse triângulo aqui, ó, retângulo, é a peça-chave da sua questão. Por quê, prof? Pelo seguinte fato. Você tem aqui, ó, o raio que vale 12. Você tem aqui o raio da esfera que vale 12. Então, bem aqui 12. Aqui você tem o raio do cilindro, chamar de Rzão. E aqui você tem a metade da altura do cilindro, né? Então, tem uma altura aqui, eu vou chamar esse aqui de x. Evidente que o meu cilindro vai ter a altura 2x. Então, 2x é a altura do cilindro. Primeira jogada que você poderia perceber é utilizar aqui pelos poderes de Pitágoras. Você chega aqui, vai usar o Theopit. Você coloca aí, anota aí. A gente é íntimo, Theopit. O que é que diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E a jogada aqui é você isolar esse R à segunda. Por quê, professor? Te acalma, você vai ver já já. Você isola aqui R à segunda, vai ficar 12 à segunda, 144, menos x elevado à segunda. Então, você chegou aí na primeira parte, olhou, entendeu direitinho isso aí, e em nenhum momento a gente entrou no assunto do cálculo. Nós estamos aqui em um assunto de geometria espacial, revisando alguns tópicos aí, que é essencial. O nosso cálculo aqui é a parte da derivada igual a zero, que é achar o número crítico. Então, essa é a parte do cálculo. Ah, agora, você poderia lembrar mais um pouquinho, né? Você sabe quem é o volume de um cilindro? Ah, professor, eu sei quem é o volume de cilindro. A área da base, vamos escrever aí, a área da base que multiplica o valor da altura. Então, a área da base pela sua altura é o volume do cilindro. Só que no caso, a área da minha base é a área do círculo. A área do círculo da base, que é πr elevado à segunda, vezes a altura. Se aqui é x, aqui é 2x, então a minha altura aqui é 2x. Aí você percebe pelo poder da fé que eu fui esperto, né? Eu peguei aqui, ó, r à segunda, r elevado à segunda. Eu tenho ali, ó, o raio elevado à segunda. Vou pegar esse aqui, vou substituir. E aí vai ficar dessa maneira aqui, ó. Π, quanto é r à segunda? Vai ficar 144 menos x à segunda, que multiplica 2x. Então, nesse esquematozoide aí. Então, o volume do cilindro, você tem aqui em função de x,
será? Esse π, você não precisa multiplicar, deixa o π aqui fora, deixa ele aí na manha aí. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, esse com esse com esse. 144 vezes 2 vai ficar 288x, menos 2x vezes x a segunda, 2x elevado à terceira. Então está aí. Agora, como eu quero achar uma situação de máxima aqui, eu vou ter que achar um número crítico. Eu vou achar agora a primeira derivada. Pego esse v, você vai achar a primeira derivada aqui e vai igualar a zero logo após isso. Então, meu v aqui, ó, linha será. Esse π é um número, não interfere na derivada. Você deriva aqui 288x dá 288. E essa derivada aqui vai para frente, diminui uma unidade. 3 vezes 2, 6, x a segunda. Agora você vai igualar a zero aqui. E quando você iguala a zero, você pode dividir essa equação todo mundo por π. Esse π leva o farelo. Ou de outro modo, né? Π estava multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por π vai ser zero. Em resumo, está subtraindo. Passa aqui, ó, somando. Você tem 6x elevado à segunda, 288. Está multiplicando, passa dividindo. X à segunda, 288, dividido aqui por 6. Essa divisão vai dar 48. E não esqueça, tem uma potência, passa uma raiz. Eu tenho que x será mais ou menos, o negativo não há necessidade, não vou nem utilizar, porque é medida, é geometria, esse x tem que ser positivo. Colocar só raiz quadrada de 48. 48 é a mesma coisa que 16 vezes 3, não é isso? Pelo poder da fé, da tabuada, 3 vezes 16, 48. Só que raiz quadrada de 16 aqui vale 4, e aí você tem 4 raiz quadrada de 3. Qual é a pergunta dele? Qual a altura do cilindro? Não vai na hora bobear, né? Altura 4. Epa, esse x aqui é esse tamanho, ó. A altura do cilindro, no caso aqui a sua resposta, vai ser nada mais, nada menos, a altura do cilindro, 2x. Presta atenção, né? Com o meu x aqui, ele vale 4 raiz quadrada de 3, e aí você tem 2 vezes 4, 8 raiz quadrada de 3. Então, aqui está a sua altura do cilindro, né? Em verdade, eu vos digo que você teria a condição até de achar o valor também aqui do raio, se você quisesse, porque se você tem o x, você jogaria aqui, acharia o raio se ele perguntasse, tá bom? Então, dá uma notada aqui que a gente vai agora para a próxima questão. Vamos resolver essa próxima situação, diz assim: encontre um ponto na curva y, x elevado à segunda, que esteja mais próximo do ponto 18 e 0. Eras, prof, você pegou pesado. Calma, que a gente vai fazer devagar. Primeira situação é você chegar aqui e desenhar o nosso plano cartesiano. Você vem aqui, coloque o eixo das abscissas, coloque aqui o eixo das ordenadas. Tudo bem? Agora, você não pode esquecer. Deixa eu só colocar bem aqui, apaga aqui, não é necessário muito aqui embaixo. Aqui, eixo y. Cadê a minha parábola? Minha parábola é x a segunda, uma parábola conhecida. Essa parábola, você tem ela assim, ó. Ela tem concavidade para cima, ela começa bem aqui. Aqui é o vértice dela, né? Podemos dizer assim. Olha, ela é nesse aspecto aqui, a minha parábola, y igual a x a segunda. Desenhe aí bonitinho, viu? Esse lado igual aí. Vou até apagar aqui que não está tão igual aí. Eu acho que melhorou mais. Então, essa é a nossa parábola aí, yx a segunda. O que você teria que entender é que existe um ponto que está aqui no eixo das abscissas, já que o y vale 0, está no eixo x. Tem um ponto bem aqui, esse ponto é 18 e 0. Acontece que essa parábola ela tem infinitos pontos aqui.
Só que vai existir um determinado ponto que eu não sei qual é, eu quero saber, né? Encontre um ponto dessa curva onde você vai fazer a distância, porque tem vários, você pode fazer várias distâncias, mas existe um carinha que está mais perto desse ponto. É como eu digo, né? Se eu colocasse várias pessoas aqui, existe uma pessoa que está mais perto aqui desse P. E eu quero saber qual é a posição dessa minha pessoa aqui. Vou chamar de ponto A. O importante é você entender também que esse meu ponto A, ele é formado por um X. Você vai ter aqui, ó, um valor de X, que eu não sei qual é, mas eu sei o valor do Y. Por que eu sei o valor do Y? Porque o ponto pertence à parábola. E olha só, o Y é x à segunda. Então, se esse ponto é formado por x, o y será x elevado à segunda. E agora, você vem envolver na questão um conceito lá da geometria analítica. Se eu tenho aqui um ponto P e tenho um ponto A, existe a distância de A até P. Você pode me ajudar? Olha lá, nós sabemos lá da geometria analítica que a distância entre dois pontos é assim, ó. A distância de A até P é a raiz quadrada da variação de x. Vou até colocar assim, ó. X de A menos x de P à segunda, mais y de A menos y de P à segunda. Então, você conhece essa fórmula aqui. Só que eu vou te dar uma dica. Essas questões, quando envolve aqui achar valor máximo, achar valor mínimo, você não trabalha com essa raiz aqui. Você faz o seguinte, você eleva ao quadrado ambos os membros, eleve a segunda aqui e a segunda também o outro lado. Por quê? Porque aqui vai pachacar e aí você vai ter aqui que a distância de A até P será diferença de x. Esse x aqui é x, ó, x de A menos x do ponto P, 18, elevado à segunda, mais y de A é x à segunda, menos o de P, que é 0, elevado à segunda. Sabe o que a gente faz? Nós vamos chamar, faltou o número 2 aqui. Nós vamos chamar esse carinha aqui da minha função. Porque se a distância é mínima, o d à segunda também é mínimo. Então, a gente não trabalha com a raiz, porque é muito complicado analisar com a raiz. Então, a gente é esperto, a gente faz assim. Então, eu vou ter a minha função aqui, ó. Vou chamar a função f de x. Essa é a minha função, que será x menos 18 elevado à segunda. E aqui não esqueça, x à segunda menos 0 é x à segunda. Só que 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Eu fiz aí a potência de potência. Essa é a função e dessa função aqui eu quero obter qual é o número crítico dela, que nem aquele cara que anula a nossa primeira derivada, que é o cara que é candidato a máximo e a mínimo, que eu sempre digo que nesses modelos tradicionais de questões, ele que vai me levar à resposta. Legal? O que é que eu faço agora? Eu acho a primeira derivada dessa função. Olha, você tem duas maneiras para derivar aqui. Primeiro, você poderia sim resolver um produto notável, mas eu gostaria que você derivasse de modo elegante, utilizando aqui a regra da cadeia. Esse 2 vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada desse carinha de dentro aqui. Derivada de x é 1, de 18 é 0. Então, aqui eu fiz a regra da função composta, né? A regra da cadeia. E a derivada aqui será 4x elevado aqui à terceira potência. Legal aí? Então, agora o que eu vou fazer com isso aqui? Vou igualar esse cara aqui a 0. Então, vou igualar a 0 para achar o número crítico. E aí, eu vou ter o seguinte, 4x elevado à terceira. Aqui você pode multiplicar 2 vezes x, 2x. E aqui 2 vezes 18, 36. Se você quiser, você pode dividir todo mundo por 2 aqui. Vai ficar 2x elevado aqui à terceira, mais x menos 18 igual a 0. Opa, eu caí aí em uma equação cúbica agora, olha aí. Agora você vai ter que dar aquele sapateado de catita, aquele rebolado de minhoca
para você obter a raiz dessa equação aí. Tem várias maneiras, tem métodos gráficos que você pode utilizar para resolver, mas tem um método que a gente aprende lá no terceirão, lá no terceiro ano, que é através de pesquisar as raízes. Uma dica seria você chegar aqui e falar assim, quem são as possíveis raízes? Você faz assim, olha a dica que eu vou te dar. Você vai achar os divisores desse menos 18 aqui. Vai achar os divisores. Divisor, lá do ensino fundamental mesmo. Quem são os divisores de menos 18? Mais ou menos 1, sim, um negativo. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos um número 3, mais ou menos aqui 6, mais ou menos 9 e mais ou menos 18. Vou colocar, estou colocando todos bem aqui. Eu já sei qual é, eu já olhei ali, pelo poder da fé, eu já percebi quem é. Mas vou te dizer o corretíssimo a ser feito nessa hora. Vai achar agora os divisores desse número 2. Os divisores de 2 serão mais ou menos 1, mais ou menos 2. E aqui, ó, esse polinômio aqui, ele poderá ter raízes racionais. O que é raízes racionais? As fracionárias e as inteiras, que são números racionais também. Então, as possíveis raízes racionais, você faz assim, ó. As possíveis raízes serão... Aí, tu tem que pegar cada valor desse aqui, dividir por esse. Eu vou colocar aqui alguns para você observar assim, ó. Você pega cada número e divide por esse. Vai dar eles mesmo, né? Mais ou menos 1, esse por esse, mais ou menos 2, esse por esse, mais ou menos 3, e aí você segue. Tem vários, esse. Aí depois vai pegar cada um, dividir por esse. Vai ficar assim, ó. Você coloca os outros. Eu estou sem espaço bem aqui. Esse por esse. Aí você vai colocar mais ou menos meio, mais ou menos esse por esse aqui. Vai repetir, né? Esse por esse já repete, esse por esse não repete. E aí você continua. Então é isso que você tem que saber. Ah, professor, dá trabalho? Eu não sabia, faz parte. Mas está lá em um livro do terceiro ano esse conhecimento de polinômio, né? As possíveis raízes de um polinômio. Aí alguém pergunta assim, mas Mura, qual vai ser? Olha, vai ser aquele que eu jogo bem aqui e o resultado vai ser 0. E aí, eu, pelo poder da fé, eu olhei bem aqui, eu já sabia quem era. Aqui no olhômetro vai ser o número 2. Desses números aqui, tem um cara que você joga bem aqui e ele zera o meu polinômio. É o número 2. Quer ver? Observe que... Deixa eu botar aqui, ó. Observe que se você jogar o número 2 aqui, 2 vezes 2 a terceira, mais 2 menos 18, vai dar 0. Então, esse polinômio aqui, ele vai ter uma raiz que é o número 2. Então, eu achei o número crítico dele aqui, que vale 2. Esse polinômio ele vai ter outras duas raízes. Uma aqui, que provavelmente essa é real, as outras duas são imaginárias. Essa é a real, é o número 2. E aí você vai gabaritar a questão aqui, porque o meu ponto, que é o mais próximo, vai ser o ponto x igual a 2 e o y bem aqui, deixa eu pegar aqui o valor do y. Se o x é 2, você joga aqui 2 a segunda 4. Então, você tem aqui o ponto 2 e 4 e dessa maneira aí você resolveu a sua questão. Muito interessante. Refaça depois a questão, dá uma notada que eu venho com uma próxima questão. Vamos resolver agora a seguinte questão. Um homem em um barco a remo se encontra em P a 5 km do ponto mais próximo A, situado na margem que é reta e deseja alcançar o ponto B a 6 km de A, ao longo da margem, no mais curto espaço de tempo, onde deverá atracar sabendo que pode remar a 2 km por hora e andar a 4 km por hora. Para resolver essa questão, você primeiro tem que recordar como é que você calcula o tempo lá na física. Você sabe muito bem, por exemplo, lá dos conhecimentos da física, você sabe que velocidade é variação de espaço por variação de tempo. Se você trocar de posição aqui, você tem que o nosso ΔT vai ser o nosso espaço
dividido pela velocidade. Então, essa é a primeira observação para você se dar bem nessa questão, é lembrar disso aqui, ó, que o meu tempo vai ser a distância dividido pela velocidade. Agora, fora isso, é bom você entender direitinho a nossa questão. Você tem uma pessoa bem aqui, tem uma pessoa que ela quer chegar nesse ponto B no menor tempo possível. Só que ela faz o seguinte, ela rema, ela tem uma velocidade de remo, vamos supor constante, de 2 km por hora. E ela andando é muito mais rápido, ó, 4 km por hora. O que eu poderia pensar? Olha, essa pessoa ela está bem aqui é a margem, uma margem reta, ela pode chegar bem aqui, olha, ela vem remando até aqui direto e depois ela anda. Mas será que não seria mais vantajoso ela remar até um determinado ponto bem aqui? De tal maneira que a soma desse tempo 1 mais esse tempo 2 vai ser mínimo? É isso que eu quero saber. Então, a jogada é você filosofar. Você chegar e dizer, olha, poxa, talvez ela vai chegar bem aqui. Bem aqui vai ter um valor que eu vou chamar de x. Tem uma distância bem aqui, x, que é o que eu quero saber. Qual é o lugar que ela tem que ir até cá? Qual é esse valor de x bem aqui? Se eu resolver e esse x der zero, é porque deveria ser aqui realmente. Mas pode ser em qualquer lugar. Então, eu vou chamar esse valor aqui de x. Esse outro valor aqui é a diferença, 6 menos x. E ela vai fazer essa história aqui, ó, essa trajetória. Ela vem aqui pela diagonal. Você coloca aqui o nosso esquema. Ela vem nessa diagonal e depois ela vai pegar aqui, ó, essa linha reta bem aqui, ó. Eu estou te dizendo que essa primeira trajetória ela vem remando e aqui ela vai andando. E a soma desse tempo 1 mais o tempo 2 vai ter que ser mínimo. E aí você faz assim. Ah, mas prof, não dá para achar essa distância aqui? Dá, pelo teorema de Pitágoras. Esse nosso D aqui, se você aplicar o Tel-Pit aqui, vou chamar esse cara aqui de D e eu vou descobrir ele. Vou fazer aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 5 à segunda mais x elevado à segunda. Está uma potência, passa uma raiz. Então, eu encontrei que a minha distância é raiz de 25 mais x elevado à segunda. Então, a minha variação de tempo seria o tempo total, né? Seria esse tempo mais esse aqui. Eu tenho condição agora de responder. Porque o meu tempo, eu tenho a velocidade. E eu sei que o meu tempo é a distância pela velocidade. Então, o meu tempo total será esse tempo 1 aqui. Esse tempo 1 vai ser a distância que vale raiz quadrada de 25 mais x à segunda, dividido pela sua velocidade. Velocidade a remo, 2. Mas agora eu vou ter aqui um outro tempo, que vai ser essa distância 6 menos x, dividido pela sua velocidade, que vale 4. Então, o primeiro objetivo do aluno na questão era perceber isso, que você tem que calcular na questão essa função aqui, e dessa função que eu vou obter qual seria o valor de x para que esse meu tempo aqui seja mínimo. Em resumo, eu vou achar a primeira derivada e vou igualar essa primeira derivada a zero. Legal? Olha só, eu vou anotar esse meu tempo aqui, pode chamar só de t se quiser. Eu vou continuar com ΔT. Eu vou deixar esse... Bem, aqui tem 1 sobre 2, vou deixar aqui na frente. 1 sobre 2, raiz quadrada de 25 mais x elevado à segunda. Aqui vou separar, esse 4 é de cada um. Vai ficar 6 quartos menos, aqui vai ficar 1 quarto. É só para facilitar na hora de fazer a derivada, que eu vou fazer agora a primeira derivada. Então, eu chego aqui e vou achar a primeira derivada dessa função. Cuidado! Quem é a derivada? Esse número está multiplicando. Quem está multiplicando não afeta a derivada. Sai, teorema de Namarra. Você vai derivar aqui a raiz quadrada de 25 mais x à segunda, que é 1 dividido por 2 raiz quadrada de 25 mais x à segunda, vezes a derivada do de dentro, regra da cadeia, vezes a derivada do de dentro. Aqui, ó, simbolizei. Derivada de 6 quartos
vai dar zero, derivada da constante zero, e derivada de menos 1/4 x vai ser menos 1/4 x menos 1/4, já que a derivada de x é 1. Então, bem bonitinho aí. Por isso que eu deixei aquele meio lá na frente para não incomodar na hora de fazer essa derivada. 1 por 2 raiz quadrada de u, lembra? Vezes u'. Agora, você vai dar uma organizada aqui, ó. O ΔT' vai ficar. Aqui você pode fazer 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar 1 dividido por... Eu vou até deixar esse assim. 2 vezes... Eu percebi algo. Raiz aqui, ó. Não precisa de parênteses. Raiz de 25 mais x à segunda. Essa derivada de 25 é zero. De x à segunda vai ser 2x. E menos 1/4 que está aqui do lado. Perceba que esse cara bem aqui, ó, pachaca com esse aqui. Foi por isso que eu não quis fazer a conta. Então, eu cheguei nesse momento aqui, ó, que o meu ΔT' será x em cima, 1 vezes x é x. Aqui eu tenho 2, raiz quadrada de 25 mais x à segunda, menos 1/4. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse aqui, vou igualar a zero. Dessa maneira, a gente obtém um número crítico quando você iguala a zero isso aqui. Estou com pouco espaço, você dá uma anotada que eu já volto rapidola. Vai tentando logo resolver, dá uma congelada aí, resolva que eu já volto para conferir se você gabaritou. Então, vamos continuar. Você faz o seguinte, está subtraindo, passa somando, aí ficou assim, ó, x dividido por 2 raiz quadrada de 25 mais x elevado à segunda. Isso aqui está subtraindo, passou somando, igual aqui a 1/4. Toda vez que aparece uma raiz aqui, você pode eliminar elevando ao quadrado ambos os membros. Então, uma sugestão seria você primeiro, pode fazer aqui uma simplificação de modo lateral, se divide por 2 aqui, por 2 aqui, vai ficar o número 2. E após isso, você eleva ao quadrado a sua esquerda e a sua direita. Legal? Vai ficar assim, ó, x elevado à segunda, x elevado à segunda, dividido. Aqui, esse expoente é tanto do numerador quanto denominador. Aqui, ó, você eleva a segunda, ficou x à segunda. Esse elevado à segunda vai pachacar, vai cortar essa raiz aqui. Vai ficar 25 mais x elevado à segunda. Aqui eu tenho 1 à segunda, que é 1, e aqui eu vou ter 2 à segunda, que é 4. Agora você faz aqui o x da Xuxa e vai ficar assim, ó, 4x à segunda igual a quanto? A 25 mais x à segunda vezes 1. 25 mais x elevado à segunda. O meu objetivo é isolar o x, tá somando, passa subtraindo. Vai ficar 4x elevado à segunda menos x à segunda igual a 25. Aqui vai dar 3x elevado à segunda igual a 25. E aqui você tem que x elevado à segunda será 25 terços. O meu x aqui ele é um valor positivo, então vou passar a raiz aqui, me interessa, não adianta, não há necessidade de colocar mais ou menos, que o outro vai ser descartado. X vai ficar a raiz quadrada de 25 terços. Esse valor pode aparecer dessa maneira, 5 dividido por raiz quadrada de 3. Você pode racionalizar se você quiser, não esqueça, tirei raiz aqui e raiz aqui. Você pode racionalizar se você quiser. Pode aparecer dessa outra maneira aqui, 5 raiz quadrada de 3 dividido por 3, mas também poderá aparecer um valor aproximado para x. Você pode usar uma calculadora aí, pega a sua calculadora, vamos digitar, quanto é que deu aí? Deu aproximadamente, com duas casas decimais, 2,89 quilômetros. Então, aqui está, ou seja, em relação a esse ponto A, ele deve atracar esse barquinho dele aí a 2,89
quilômetros, bem aqui. Essa aqui é a sua resposta. Então, questão muito bonita. Você tem que refazer essa questão, porque ela é tradicional, ela vai aparecer, algum professor vai colocar para você esse modelo aqui. Quer saber mais sobre cálculo? Vou te esperar até a próxima aula. Rapidola! Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.